Muito bem, a partir de agora nós vamos estudar como que a política monetária e a fiscal, elas impactam tanto o mercado real de bens e serviços, quanto o mercado monetário. Pois são esses dois principais mercados que existem na economia, né? O mercado de bens e serviços e o mercado monetário, onde tem a circulação de dinheiro. E a política fiscal e a política monetária, elas influenciam esses dois mercados e principalmente aí variáveis como o PIB, a taxa de juros, os níveis de investimentos. E na economia, nós precisamos então buscar o entendimento de como que isso acontece na prática. Por isso surgem diversos modelos que nos ajudam aí a compreender a sistemática dessas chamadas políticas econômicas. Então, esse é o tópico de estudo da nossa aula de agora. Bom, a política monetária é a atuação aí do Banco Central junto aí às autoridades monetárias, né? Temos o Copom, né? É regulado pelo Conselho Monetário Nacional, que determina a quantidade de moeda em circulação, a taxa de juros e os instrumentos de política monetária que são utilizados. Já a política fiscal é operacionalizada pelo próprio governo em si, governo federal, governo estadual, até mesmo municipal. Só que para a gente saber como que essas políticas combinadas impactam aí o ambiente econômico, nós utilizamos alguns modelos. E na macroeconomia nós temos um modelo chamado modelo ISLM. Esse modelo ISLM é o modelo que nós utilizamos para fazer então essa análise macroeconômica por meio da política fiscal e da política monetária. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, o que é esse modelo ISLM? Esse modelo ele fornece aí uma estrutura teórica que permite aos economistas analisar as interações entre os mercados de bens e serviços, representado pela curva IS, e o mercado monetário, representado pela curva LM. Esse nome ISLM é uma abreviação, tá? De Investment Saving, que é investimento poupança, tá? Por isso que vem do inglês, o IS, e LM, Liquid Money, que vem do inglês, né, que significa ali oferta de moeda, liquidez, oferta de moeda, que são os principais componentes aí deste modelo. Tá? Então, eu estou analisando o mercado de bens e serviços e eu estou analisando o mercado monetário. Curva IS, mercado de bens e serviços, a curva LM, o mercado monetário. Vamos ver graficamente como que nós podemos representá-lo. Então, esse aqui é o modelo ou a curva ISLM, tudo bem? Então, a curva IS, ele representa o mercado de bens e serviços, como, por exemplo, aqui o consumo, os investimentos das empresas, os gastos do governo, as exportações, menos as importações, representa o mercado real. O modelo LM, ele é representado aqui principalmente por quem? Pela oferta de moeda, que é a quantidade de moeda em circulação e também influenciado pela taxa de juros aí da economia. Esse modelo ISLM, ele então pode ser juntado essas duas curvas para nós encontrarmos o equilíbrio do mercado, pois o produto, que é o PIB, ele vai ter uma determinação. E esse PIB, ele vai ter uma taxa de juros na qual ele vai estar atrelado. Então, quando as curvas ISLM se encontram aqui nesse ponto, é o mercado monetário e o mercado de bens e serviços em equilíbrio para um PIB específico e uma taxa de juros específica. Porém, sabemos que a política fiscal, ela vai influenciar o mercado real de bens e serviços, inclusive aqui ó, nos gastos do governo. Já a política monetária, ela vai influenciar a curva LM, porque é a oferta de moeda e a taxa de juros. Então, quando o governo adota uma política monetária ou uma política fiscal, as curvas ISLM podem se movimentar. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o governo faz uma política fiscal expansionista. Isso vai impactar quem? A curva IS. Porque o governo vai estar aumentando os seus gastos, isso vai gerar mais consumo, mais renda. Isso leva a um aumento do PIB. Então perceba, desse equilíbrio inicial que nós tínhamos aqui,
Quando o governo adota uma política fiscal expansionista, a curva S, ela se desloca aqui para a direita, porque o governo está gastando mais. Isso gera um aumento do PIB. Então, o Y, que é o PIB, o produto, ele vai para a direita. Só que esse movimento aqui de você levar um aumento do PIB, do consumo, dos gastos do governo, e sem ter uma política monetária em conjunto, ou seja, a política monetária se torna a mesma, sem nenhum impacto, só o governo praticando uma política fiscal expansionista, leva um aumento da taxa de juros da economia. Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro em circulação. Como eu tenho mais dinheiro em circulação, as pessoas vão buscar mais moeda para fazer suas transações. Como o Banco Central não está fazendo uma política expansionista monetária, os juros aumentam. Para quê? Para conseguir balizar essa interação de oferta e demanda de moeda para conseguir trazer um equilíbrio. Então aqui a gente teria um PIB maior, mas um juros também maior na economia para equalizar essa demanda maior por moeda que advém de uma política fiscal expansionista. Agora, uma política fiscal contracionista é aquele momento que o governo está reduzindo seus gastos. Reduzindo seus gastos é menos consumo, é menos produção, é menos emprego e renda, né? Então, o que acontece? De um equilíbrio inicial, aqui do mercado monetário e do mercado de bens e serviços, quando o governo reduz os seus gastos, eu estou tendo uma contração econômica. Então, eu vou ter um PIB menor. Então, Y, para esse Yzinho aqui, ó, eu vou ter um PIB menor. Está se contraindo, né? Ó, para você ver. A curva S vai para a esquerda, porque eu tenho agora um PIB menor. Só que como a LM não foi movimentada, o Banco Central manteve sua política inalterada, isso leva a uma redução das taxas de juros da economia também. Porque eu vou ter uma retração econômica, eu vou ter mais moeda disponível, porque as pessoas estão transacionando menos, tá? Porque o governo diminui seus gastos, as pessoas estão transacionando menos também, e isso leva a uma quantidade maior de moeda disponível. Como você tem mais moeda disponível, isso leva os juros a baixarem para incentivar, né, você ter um acesso a essa quantidade de moeda em circulação. Então, isso pode levar, então, à redução do PIB, mas para uma taxa de juros também menor na economia. Isso se a gente analisar só a política fiscal, sem mensurar o impacto da política monetária, tá tudo bem? Nós podemos também, aqui nesse modelo, analisar o impacto da política monetária expansionista. Tá? Então, a curva LM está aqui, a curva IS vai ficar inalterada porque eu agora estou falando que o governo não está mexendo na política fiscal. Então, eu tenho um equilíbrio aqui na economia para esse PIB e para essa taxa de juros. Agora, vamos dizer que o governo ele vai ir junto ao Banco Central, né? Hoje o Banco Central no Brasil é independente, então vamos supor que o Banco Central quer reduzir a taxa de juros para fomentar a economia. Então, o Banco Central reduz a taxa de juros aqui, tá? Então, a gente vai ter uma taxinha de juros um pouquinho menor. Isso vai incentivar o quê? O investimento, o consumo, vai me gerar um PIB maior. Então, a curva LM, ela se move para a direita, porque agora eu tenho um juros menor mais consumo, mais investimento, me gera um PIB maior. Então, política monetária expansionista, eu vou ter um PIB maior, um juros menor, tá? E a curva IS se mantém a mesma, né? Você vê que não teve movimento nenhum, porque a política fiscal, ela só altera a curva IS, e a política monetária, ela só altera a curva LM. Agora, uma política monetária contracionista. Qual que seria um impacto, tá? Bom, numa política monetária contracionista, o que nós temos? Um equilíbrio inicial da curva IS-LM, tá? Curva IS-LM, lembrando que IS é o mercado real de bens e serviços, LM é o mercado monetário, ou seja, onde acontecem as transações por meio da quantidade de moeda em circulação. Eu tenho o Y, que é o PIB, e o I, que é a taxa de juros, para esse equilíbrio. Só que aí o Banco Central vê que a inflação está subindo muito na economia, ele fala, não, a gente precisa subir juros, porque a inflação está saindo do controle. O governo está quietinho na dele, então não vai mexer em nada. O Banco Central, ele aumenta aqui a taxa de juros. Então, agora tem uma taxa de juros, você percebe, um pouquinho maior. Subiu os juros, de I para ILIN aqui. A gente chama os juros de I, tá bom? Bom, se eu tenho juros maior, é menos investimentos, é menos consumo, é menos produção, é menos emprego, é menos renda, então o PIB diminui.
tá bom? Então agora a gente tem um PIB menor. Então agora eu tenho um PIB menor, a curva LM se desloca para a esquerda, né? Porque agora eu tenho uma produção menor, um PIB menor e um juros mais alto. Aqui eu tenho um novo equilíbrio macroeconômico, com juros mais altos e um PIB menor, sabendo aqui que o governo não fez nenhum tipo de alteração. Bom, aí você viu como que eu posso mexer então na política fiscal e monetária, analisando essa relação entre o PIB e os juros, que são as duas principais variáveis que a gente sempre analisa, né? O PIB, crescimento econômico, a taxa de juros da economia e como que a política fiscal e monetária impacta. Só que aqui eu fiz uma simulação delas separadamente, mas sabemos que na prática essas políticas são tomadas em conjunto, né? A política fiscal e monetária, elas são adotadas simultaneamente, seja expansionista, seja contracionista. E aí nós vamos ter movimentos conjuntos dentro do modelo ISLM, é o que a gente vai ver agora. Bom, vamos supor que a gente tem uma combinação de política fiscal e monetária expansionista. Então, o governo está gastando mais e o Banco Central está reduzindo a taxa de juros da economia para estimular a economia, tudo bem? Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho um equilíbrio inicial neste ponto aqui, que é IS1 e LM1, tá? IS1, LM1, eu tenho o PIB1 e a taxa de juros 1. Esse é o ponto de partida, esse é o equilíbrio macroeconômico. Agora, o governo e o Banco Central adotam políticas expansionistas. O que acontece? No mercado monetário, eu tenho um deslocamento da curva LM, de LM1 para LM2. Por quê? Reduz a taxa de juros. Então, o Banco Central ele reduz a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, o que acontece? Mais investimento, mais consumo, mais emprego e renda. Então, ela se desloca para a direita. Só que aí eu teria um equilíbrio aqui, se o governo não fizesse nada, não é verdade? Porém, o governo também fez. O governo, ele aumentou os seus gastos. Então, a curva IS se desloca também para a direita. Então, eu tenho um novo equilíbrio macroeconômico nesse ponto aqui, entre a curva LM2 e S2. Nesse ponto, eu tenho um PIB mais alto, tá bom? Porque aqui eu tenho um efeito conjunto, onde tanto o governo quanto o Banco Central combinaram uma política fiscal e monetária expansionista, com redução de taxa de juros e aumento dos gastos. Então, esse aqui agora é o meu novo equilíbrio macroeconômico, com PIB maior, com juros menor, porque eu tive uma política expansionista, tá bom? O contrário também é verdadeiro. Vamos supor que agora que é uma combinação de política contracionista. Então, o Banco Central vai reduzir juros, o governo vai gastar menos. Então, de início, eu tenho a curva LM1 e S1 por um produto 1 e um juros 1, que é o ponto de partida inicial. E o governo fala assim, não, os juros vamos baixar, vamos aumentar os juros, vamos reduzir gastos porque a inflação está alta, o governo está gastando demais, precisamos frear um pouco aí a economia que está superaquecida. Então, a curva LM se desloca para a esquerda, tá bom? Por quê? Porque eu vou ter uma curva LM2, porque agora eu tenho um juros maior, então eu vou sair desse juros 1 para esse juros 2, uma taxa de juros mais alta, pois o Banco Central, quando faz uma política contracionista, ele aumenta juros, tá certo? Então eu vou ter uma curva LM2 aqui tracejadinha. Só que o governo fala o seguinte, nós vamos diminuir os nossos gastos. Então a curva IS, ela também vai se deslocar para a esquerda, aqui ó, perceba que agora eu tenho uma nova curva IS aqui traçadinha, tá? Porque o governo diminui gasto, também é menos emprego, menos consumo, né? Menos investimento. Então eu vou ter um equilíbrio macroeconômico aqui, ó, nesse ponto, onde as curvas se interceptam, com um PIB menor aqui, ó, Y2, um PIB menor, então redução do PIB, tá? Porque eu tenho uma combinação desses dois modelos, onde fiscal e monetário se contrai com juros maior e o PIB, consequentemente, acaba sendo menor. Se o governo não tivesse feito nada, a gente teria talvez aqui uma situação com esse PIB aqui, ó. Mas como o governo também fez em reduzir o seu gasto, então nós temos essa nova curva IS e um PIB ainda mais menor, né? Ainda com uma proporção menor ainda em relação se fosse só uma atuação do Banco Central.
Então você percebe aí que nesse modelinho ele nos ajuda a compreender essa dinâmica de combinação das políticas, né, fiscal e monetária, como que impactam o PIB, como impacta a taxa de juros, né, da economia e, consequentemente, como impacta os negócios e como impacta a nossa vida.